Então, turma, falando agora sobre o caso da Colômbia, né, na década de 70 houve uma grave crise, né, que estava ocorrendo na agricultura. Até porque a produção rural de pequenos agricultores não estava sendo, né, não estava tendo um retorno financeiro muito grande. Até porque as fazendas comerciais elas permitiram, né, no caso, expandir já um plantio de um produto, né, que não é, né, é, permitido legalmente, vamos dizer assim, tá ok? Então, no caso, os narcotraficantes começaram a oferecer, né, um valor, né, infinitamente maior dos ganhos obtidos com a plantação, né, de produtos alimentícios. Então, o poder, né, no caso que sobre a plantação que ocorreu, né, que era da coca, começou a crescer automaticamente. Né? No caso, teve uma explosão muito grande de plantações desse tipo lá. Então, começou a envolver, né, uma grande parcela também da sociedade, né, querendo se envolver nesse tipo, né, de plantação para ter ganhos também. Com isso, originou, né, no caso, alguns grupos revolucionários, né, de linha socialista, que juntava jovens, né, que estavam excluídos e pregavam a luta armada, né, como uma forma de alteração profunda da sociedade. Né, eles se esperaram basicamente na vitória que ocorreu em Cuba, né, no caso por Fidel Castro e também por Che Guevara. Okay? E um dos grupos mais conhecidos são as forças armadas, desculpa, são as forças armadas revolucionárias da Colômbia, que é as FARC, né, que são guerrilheiros que controlam uma porção do território mais, mais a leste, né, e são acusados pelas autoridades colombianas de terem forte ligação com o narcotráfico. Em 2001, as Farc realizaram uma série de sequestros de autoridades que geram inúmeros massacres e tragédias, que então atualmente preocupa o governo brasileiro, uma vez, né, que a área de atuação da guerrilha está bem próxima, né, ali à fronteira brasileira, né, que é ali a região da Amazônia, tá ok? Então, né, são grupos basicamente que lutam, né, por alguns direitos em relação a ter uma visibilidade maior, né, para as questões econômicas que ocorrem na Colômbia, ok? Agora já falando, né, agora finalmente sobre o último tema, né, sobre os conflitos internacionais, a gente vai falar sobre os Estados Unidos, né, que no último ano não, né, no último, nessa última década, né, basicamente, os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande em relação a atentados, né, e o maior atentado que eles sofreram foi no dia 11 de setembro de 2001. Né, os Estados Unidos aplicaram várias medidas para tentar controlar, né, esse tipo de atentado ao país deles. Né? Um dos das medidas foi tentar, né, classificar alguns países como falando como o eixo do mal, como países possíveis de atentados. Né? São três países especificamente, aqui marcado, né, em vermelho, que é o Iraque, o Irã e também a Coreia do Norte. Né? Por que esses três países? Né? Esses três países têm basicamente alguns grupos, né, que não basicamente são contra os modos americanos, né, de tentar interferir na economia do país, de um modo a tentar, né, ter o poder. E no caso da Coreia do Norte, eles não conseguem mesmo porque é uma ditadura. Né? O Iraque eles já invadiram e, né, teve até mesmo a guerra do Iraque, que teve vários tipos de problema, e o Irã a mesma coisa. Então, quando ocorreu, né, esse atentado em 2001, o presidente George W. Bush anunciou que anunciou basicamente
que teria, no caso, uma retaliação, ou seja, né, teria uma forma de atacar também esses países pelo que foi feito. E ele, no caso, acabou falando uma frase, que quem não estiver conosco estará contra nós, uma forma de tentar aliar cada vez mais, né, também países para uma possível guerra. Né? Só que essa guerra, de fato, não ocorreu como poderia ter sido, da forma que eles queriam que fosse. Tá ok? Então, basicamente, né, o governo norte-americano ele lançou, né, no caso, o alerta a alguns países considerando eles perigosos, que é esse daí classificando esses países como o eixo do mal, como eu falei, o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Até porque eles também, né, no caso, falavam que estavam financiando grupos anti-americanos que colocavam em perigo a integridade do território dos Estados Unidos. Já no caso, em 2003, né, as tropas norte-americanas iniciaram a invasão do Iraque, né, junto com as tropas britânicas. E seu principal argumento era que os países governados de forma ditatorial, no caso como o Iraque estava sendo comandado por Saddam Hussein, ele possuía armas de destruição em massa, armas químicas e também biológicas e nucleares. O ditador iraquiano ele foi derrubado do poder em 2003, julgado e executado em 2006, né? E abriu um vácuo do poder que deixou o Iraque no caos total, né? Ou seja, tinha um ditador lá, mesmo assim estava sendo comandado, né? Ele foi capturado, preso, né? Condenado e acabou sendo enforcado. E sua reconstrução ficou a cargo de empresas norte-americanas e os Estados Unidos passaram a gerenciar inclusive as reservas, as ricas, né, reservas de petróleo iraquiano. Entendeu? Então, na época, né, no caso, foi muito. A ONU não queria que ocorresse essa invasão, mas os Estados Unidos ficaram batendo na tecla que eles tinham armas de destruição em massa. Né? Armas essas que até hoje não foram encontradas e todo mundo já sabia basicamente que o que eles queriam era as reservas de petróleo que existem nesse local. Entendeu? Então, basicamente, as guerras, né, foram essas. Né? No caso, existem ainda vários desses conflitos que foram ditos para vocês, ainda não terminaram, ainda recebe uma atenção especial, né, de toda noticiário, política, economia, né, porque tudo isso interfere automaticamente, né, na economia de cada país. Até porque muitos povos estão no Oriente Médio e essas áreas são áreas ricas em petróleo, né, conhecida como barril de pólvora, porque gera muita tensão. Então isso é necessário que vocês saibam também, né, um pouquinho de cada guerra para poder ter um conhecimento melhor do que do que está se passando no mundo e por que, como isso ocorreu, né, por que essas brigas todas, justamente em relação a poder. Ok? Espero que vocês tenham entendido, pegado um pouco de cada conflito para poder fazer um bom teste. Ok?